O investigador de memórias, Selmo João Mimo de Oliveira. Em 1916, o artigo Pelo Passado Nacional, do professor, escritor e crítico literário Alceu Amoroso Lima, também conhecido pelo pseudônimo de Tristão de Ataíde, desencadeou um movimento para a preservação do patrimônio histórico, artístico e paisagístico nacional. O professor nos alerta que o passado é um grande educador, comunicando-nos essa comoção indispensável ao trabalho fecundo das ideias. Mas as suas lições só são verdadeiramente instrutivas quando tem por cenário o quadro em que ele se desenrolou. É autêntico em Mimo seu interesse por pessoas, lugares, por histórias. O seu sentimento de tradição é arraigado em suas próprias memórias. A sua admiração pela sabedoria e histórias dos antepassados é a sua busca para entender melhor o presente em que vive. Filho do poeta, desenhista e político João Nunes de Oliveira e da musicista e organista Esmeralda Brás de Oliveira, Selmo João de Oliveira pertence àquela geração das prosas ao entardecer, da reprodução da família ampliada, resultado da reunião de familiares e amigos nas calçadas, e do resgate dos relatos dos tempos idos. Mimo, apelido que carinhosamente recebeu de sua mãe por ser o seu filho caçula, sempre acompanhou essas conversas, prestando atenção aos mínimos e preciosos detalhes. Mais do que curiosidade, sentia a necessidade de conhecer o que passou. E foi por meio das explanações que ouvia que ele se fez testemunha de acontecimentos e costumes que o tempo inevitavelmente faz envelhecer, mas que ele, com dedicação, consegue resgatar. Isso o transformou em um investigador de memórias. Aos 12 de fevereiro de 1954, nascido em Pariquera-Açu, Mimo conta: todos os meus 5 irmãos nasceram em casa com parteiras. Eu sou o caçula, até por isso que mamãe colocou meu apelido de Mimo, e fui o único a nascer em hospital, porque minha mãe teve complicações no parto, e meu pai foi obrigado a levar Dona Esmeralda para o hospital de Pariquera-Açu, o único na redondeza para ela dar à luz. Depois que ganhei este título de cidadão honorário, indicado pelo vereador Gilvan Mendonça de Souza, o primo, em 30 de novembro de 2017, passei a ser oficialmente um registrense raiz, diz Mimo. Registro sempre foi e será a sua terra natal. Registro esse chão histórico dos primórdios do descobrimento, terra dos Guaranis e Carijós e palco do ciclo do ouro, da época em que os portugueses iniciaram a exploração das minas, navegaram pelas águas do rio Ribeira de Iguape na região do Vale do Ribeira, razão pela qual a cidade chama-se Registro, pela obrigatoriedade de fiscalização e registro do ouro garimpado. Assim, o povoado se desenvolveu ao redor deste porto fluvial, tornando-se a sede atual do município. Desde então,
essa área passou a ser reconhecida por sua importância na história do Brasil. Mimo identifica na história do Guaracuí as origens ancestrais de Registro. Era comum ouvir: vamos nos encontrar no Guaracuí. Guaracuí era o primeiro lugar reconhecido por todos, marco simbólico no centro do povoado, um ponto de encontro para conhecidos. Lá as pessoas se reuniam para realizar negócios, para encontros de casais apaixonados, para descansar e fazer uma hora. O nome indígena que em Tupi-Guarani significa madeira forte do vale, árvore de grande porte. Para muitos, o Guaracuí era a árvore que servia como guia. Ironicamente, há muitos anos que em Registro, cidade que tem o Guaracuí como seu símbolo oficial, não se tem notícia de algum exemplar plantado dessa árvore referência. O que significa uma árvore com seus galhos frondosos, as suas raízes bem profundas, seus sistemas radiculares resistentes? Todos esses elementos oferecem identidade para uma árvore. Por isso é que a representação dos ascendentes e descendentes de uma pessoa é chamada árvore genealógica. Árvore genealógica indica as linhagens familiares de um indivíduo, mostrando seus antepassados e descendentes. Usa-se a reprodução de uma árvore com ramos e folhas, onde cada ramo corresponde a um ramo da família. Em Registro, essa árvore símbolo não mais existe. No ano de 2002, como referência ao símbolo da cidade, a artista plástica Tomi Otaki construiu a obra chamada Monumento Guaracuí, uma escultura de 40 toneladas em aço e 7 metros de altura, que foi instalada às margens do rio Ribeira de Iguape, no centro do Parque Prefeito José de Carvalho, a famosa Praça Beira Rio, em Registro. A história foi contada por Tomi Otaki e como ela pensou a flor do Guaracuí aconteceu com a pergunta: em Registro tem plantada Guaracuí? A resposta foi negativa. Então a artista pensou sobre a flor do Guaracuí. E como ela interpretou esta flor? São pétalas de aço com um espaço vazio no interior. A obra, conhecida como A Flor de Aço, é um alerta de que não é possível uma sociedade progredir, uma sociedade ter uma identidade sem que preserve suas raízes, tal como as raízes de uma árvore, mantendo-as saudáveis para que a própria árvore possa continuar a se desenvolver. Que gerações futuras possam conhecer e apreciar o passado de um lugar. Sobre a obra, Tomi Otaki lamentou em entrevista para a cineasta Tezuki Yamazaki, diretora do documentário Tomi. Infelizmente, não houve interesse da comunidade em plantar a árvore. O Guaracuí plantado naquele parque de registro completaria a obra artística, adicionando o elemento natural ao tridimensional no cenário. A árvore poderia servir como elemento focal na cena, como um ponto de partida para a narrativa visual criada por mim, ou como um elemento de contraste entre as outras formas, cores e texturas da obra.
Tomi Otaki doou essa obra ao município em homenagem aos imigrantes japoneses, com a promessa de que a comunidade japonesa de registro, em parceria com a prefeitura, plantasse uma árvore de guaracuí no mesmo parque em que foi instalada a obra, para que essa memória fosse preservada. Há muito tempo que essa questão foi entendida por Mimo. Ele defende a preservação da memória e das tradições, porque sabe que a identidade e a história de um lugar é fundamentada. E aí vem o caso do olhar curioso de criança, do Mimo, do menino sempre em busca de suas raízes. Era um menino que ouvia lembranças em formas de conversas e fazia questão de memorizar as minúcias de cada frase, observando o ambiente, observando ali da varanda de sua casa, vivendo o sonho de investigar o mito do vulcão. Estendia a mão em direção ao morro do Votupoca e nas perspectivas matemáticas de distância e espaço que traçava ao desenho de sua imaginação, podia tocar os contornos do vulcão adormecido. Perspectivas e convergências da obra delineada é a habilidade de desenhista, a herança passada do avô para o pai e do pai para o filho. José Fernandes de Maré, avô paterno de Mimo, foi um engenheiro espanhol que esteve na cidade de Registro especialmente para projetar as obras do conjunto arquitetônico KKKK da empresa Brasil Takushoko Caixa. Construída às margens do rio Ribeira de Guape, lugar onde se localizava o Porto de Registro, na década de 1920, a instalação do KKKK foi fundamental para a implantação da empresa na região. Para desenhar esse projeto, Dr. de Maré buscou inspiração nas construções europeias de fábrica têxtil, como arquitetura de paredes de tijolos, telhados duas águas aos moldes góticos, abóbadas e janelas em arco com vidros coloridos. O Museu da Imigração Japonesa possui em seu acervo um fragmento desse projeto. Exposto na Casa de Cultura Ribeirinha, Jerônimo Monteiro Lopes, onde provisoriamente foi instalado o Memorial da Imigração Japonesa do Vale do Ribeira. Dono de traços precisos, especialista em fotogramétrica, Dr. de Maré também esteve no Paraná, na cidade de Curitiba. Em 1935, trabalhou juntamente com a equipe de engenharia do município na elaboração de uma planta aerofotogramétrica da cidade, com a colaboração do Serviço Geográfico do Exército Brasileiro. Seu filho, João Nunes de Oliveira, nascido em 7 de abril de 1921, herdou a aptidão para o desenho do pai, fundando o primeiro escritório de arquitetura e topografia da cidade de Registro. Também atuou como juiz de paz, delegado de polícia, vereador, sem falar em sua veia artística, pois foi poeta e compositor. Dizem que pareço-me com meu saudoso pai, João Nunes de Oliveira, diz Mimo. É verdade. Mimo se parece com seu pai, não somente porque herdou características genéticas, mas também por buscar inspiração nas histórias e lições que seu pai lhe ensinou
para ajudar a guiar suas próprias escolhas. E a aptidão do pai e do avô refletiu no neto, pois Mimo também trabalhou como desenhista projetista em várias empresas, inclusive na Sabesp e da EE. Essa presença forte no talento para os traços também tem origem em sua família materna. Seu avô, João Braz de Oliveira, além de ser o proprietário de uma olaria, também trabalhou com projetos. Foi responsável por muitas construções no Vale do Ribeira. Na cidade de Registro, construiu a Casa Oxica, um sobrado de esquina muito espaçoso ao estilo neoclássico, evidenciando a simetria na disposição dos elementos, tais como portas e janelas. Assim, o talento para projetos e desenho é uma característica que corre nas veias da família Braz de Oliveira. Seus dois avós foram profissionais habilidosos. Esse talento foi passado não somente para Mimo, como também para os seus irmãos, João Nunes de Oliveira Filho e Cesari de Oliveira, sendo este também músico, desenhista, chargista e criador de logomarcas, inclusive do padrão das calçadas de Registro, que representa um pé de chá, produto cultivado na região. Além do desenho, Mimo e sua família mostram fortes talentos musicais. A raiz musical certamente veio da senhora Esmeralda Braz de Oliveira, mãe de Mimo, que sempre foi uma fonte de inspiração. Dona Esmeralda, como muitos a chamavam, nasceu em 19 de maio de 1924 em Itariri, Vale do Ribeira. Foi uma pioneira da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Registro. Desempenhou os cargos de diaconisa e assistente social e, sobretudo, foi organista e regente do coral. É evidente que a música é uma expressão artística presente na vida de Mimo. Nos anos 70, foi contrabaixista da banda Enterprise, fundada na cidade de Registro, e desde então tem se destacado ao se apresentar com grupos de diversos estilos musicais, executando contrabaixo e violão. Como compositor, Mimo criou canções em que homenageia cidades de Sete Barras, Cananéia e Registro, com o intuito de registrar a cultura local, ajudando a contar a história de cada lugar, retratando suas características únicas. Compôs a bossa nova intitulada Registro da Cultura, gravada por ele com participação de sua filha, Silvia Gabriela Oliver. A letra evoca personalidades e costumes culturais da cidade e expressa o orgulho de seu lugar de origem, destacando a diversidade encontrada na cidade. Essa ligação forte com a cultura o levou a criar uma tradição em Registro, quando idealizou e realizou a primeira cantata de Natal na cidade de Registro, no ano de 1997, que aconteceu em frente à prefeitura da cidade. O evento começou a atrair muitas pessoas e o local, inicialmente escolhido, tornou-se pequeno. Nas edições seguintes, foi necessário transferir o evento para a Praça Beira Rio, que se mostrou capaz de receber um público maior. A programação contava com duas partes.
a apresentação de um coral formado por igrejas locais, além da chegada do Papai Noel e a encenação da vida de Jesus Cristo, encerrando com uma grande queima de fogos. Mimo desempenha funções importantes no universo da arte. Somam em sua carreira profissional filmes e documentários, tais como Morro do Votupoca, Vulcão, o Mito, Sementes do Rio Preto e O Bastardo. É autor dos livros Os Bastidores do Poder, Atos e Fatos Folclóricos de Vereadores e Candidatos, publicado em 2002, e Memórias Registrenses, A História de um Povo Pioneiro, publicado em 2021. Em toda a sua obra, seja na música, na literatura ou no cinema, Mimo desenha a identidade do que reside no passado, transportando-a para sua metodologia artística. Sua habilidade de fazer perdurar fatos, causos, histórias e memórias para além do que as lembranças poderiam alcançar é um ato de amor para com quem fez a história e pisou neste chão antes de nós.